Muitos de nós chegamos a uma certa idade e começamos a notar as mudanças. Aqueles pequenos esquecimentos, uma dorzinha aqui, uma dificuldade ali para fazer algo que antes era tão simples. É fácil cair na ideia de que envelhecer significa perder a nossa independência, a nossa vivacidade, a capacidade de desfrutar plenamente da vida. Vemos tantos, talvez até amigos e familiares próximos, que aos 80 anos já não conseguem fazer tarefas básicas, algo que consideravam garantido quando eram mais jovens. A ideia de ter que depender de alguém, de perder a nossa liberdade de movimento ou a clareza mental, é uma realidade dolorosa para muitos. Mas e se eu dissesse que não tem que ser assim? E se, em vez de nos prepararmos para a perda, pudéssemos, na verdade, reverter o envelhecimento ou pelo menos abrandá-lo drasticamente? Imagine-se, aos 70 anos, sentindo-se mais forte, mais ágil e com a mente mais clara do que muita gente de 50 ou 60. Parece um sonho, não é? Pois bem, é mais do que possível. Neste vídeo, vamos desvendar os segredos para envelhecer ao contrário. Vamos falar sobre 7 coisas que a maioria das pessoas de 80 anos já não consegue fazer, e como você, aos 70, pode não só ainda ser capaz de as fazer, mas fazê-las com facilidade e alegria. Desde subir escadas sem esforço a ter uma memória afiada, passando por uma energia que dura o dia todo. São hábitos simples, mas poderosos, que podem transformar a sua jornada de envelhecimento. E fique até o fim, porque há algo que vai mesmo surpreender você. Então, vamos mergulhar de cabeça neste caminho para uma longevidade com qualidade. A primeira coisa que muitas pessoas de 80 anos já não conseguem fazer com facilidade é algo tão básico como subir escadas sem sentir falta de ar, ou carregar as compras do supermercado sem se cansar em excesso. Pensando bem, estas são atividades que exigem uma boa dose de força e resistência. Para muitos, a simples ideia de subir um lance de escadas já causa calafrios, e carregar mais do que uma sacola leve torna-se um desafio. A verdade é que a perda de massa muscular, conhecida como sarcopenia, começa a acontecer por volta dos 30 anos e acelera após os 60, se não fizermos nada para a combater. Mas o que podemos fazer para envelhecer com músculos fortes, capazes de nos sustentar e dar a liberdade de movimento que tanto valorizamos? A chave aqui é a força funcional e o movimento diário. Não estou a falar de ir para o ginásio levantar pesos enormes, a menos que queira e possa. Estou a falar de atividades que imitam os movimentos do dia a dia e que fortalecem o corpo de forma inteligente. Por exemplo, uma caminhada vigorosa de 30 minutos todos os dias pode fazer maravilhas. Mas não é só andar. Pense em incorporar pequenos desafios no seu dia. Em vez de usar sempre o elevador, que tal subir 1 ou 2 lances de escada? Se tiver um jardim, cuidar dele é um excelente exercício. Agachar-se para plantar, esticar-se para colher. Tudo isso constrói força e flexibilidade. E que tal adicionar alguns exercícios simples em casa? Coisas como levantar-se e sentar-se repetidamente de uma cadeira, como se estivesse a fazer agachamentos leves. Comece com 5 repetições e vá aumentando gradualmente. Empurrar a parede com as mãos, mantendo o corpo reto, como se estivesse a fazer flexões em pé, também ajuda a fortalecer os braços e o peito. O objetivo é manter os músculos ativos e desafiados. Lembre-se, os nossos músculos são a nossa armadura contra a fragilidade. Eles sustentam os nossos ossos, protegem as nossas articulações e são essenciais para a nossa autonomia. Um corpo forte é um corpo que pode subir escadas com um sorriso e carregar as compras sem pensar 2 vezes. Acredite,
Esta é uma das maiores liberdades que podemos ter na velhice. Agora, pensando na segunda coisa que muitos de 80 já não conseguem fazer com facilidade: levantar-se do chão sem ajuda, ou sair de uma cadeira muito baixa sem ter que se apoiar em tudo o que vê pela frente. Já viu alguém a lutar para sair do chão depois de brincar com um neto, ou a precisar de ajuda para se levantar de um sofá mais macio? É uma cena comum e muitas vezes dolorosa, tanto para quem passa por isso quanto para quem vê. Isto não é apenas uma questão de força, mas também de mobilidade, equilíbrio e confiança. A capacidade de se levantar do chão é um marcador de vitalidade e independência que muitas vezes é subestimado. Para manter esta capacidade, precisamos de focar em exercícios de mobilidade e força de pernas e core. O core, ou nosso centro músculos abdominais e das costas, é fundamental para tudo o que fazemos. Sem um core forte, a nossa coluna fica desprotegida e os movimentos tornam-se difíceis. Experimente algo tão simples como sentar-se no chão, com as pernas cruzadas ou esticadas, e tentar levantar-se sem usar as mãos. É um desafio. Comece por se apoiar, se precisar, e vá diminuindo o apoio à medida que ganha força. Outro exercício excelente é o que chamamos de ponte. Deitado de costas, com os joelhos dobrados e os pés no chão, levante a bacia do chão, contraindo os glúteos. Isto fortalece a sua lombar e glúteos, essenciais para se levantar com facilidade. Além disso, alongamentos suaves e exercícios que promovam a flexibilidade das ancas e das coxas são cruciais. A flexibilidade permite uma maior amplitude de movimento, o que facilita o agachar e o levantar. Pense em movimentos como balançar as pernas suavemente, sentado ou em pé, para soltar as articulações das ancas. Ou alongar a parte de trás das pernas, inclinando-se para a frente com as pernas esticadas, alcançando os pés se conseguir. A ideia não é forçar, mas sim suavemente devolver a flexibilidade e a gama de movimentos ao seu corpo. Manter a capacidade de se levantar do chão sem ajuda não é apenas uma questão física, é uma questão de dignidade e autonomia que vale a pena lutar. A terceira capacidade que muitas pessoas de 80 anos perdem é a capacidade de se lembrar de nomes novos que acabaram de ouvir, ou de aprender algo completamente novo, como usar uma nova aplicação no telemóvel ou um novo passatempo que exija concentração. A memória e a capacidade de aprender são pilares da nossa mente. O medo de perder a memória é, para muitos, ainda maior do que o medo de perder a mobilidade. Aquela sensação de estar com a palavra na ponta da língua e não conseguir dizê-la, ou de se esquecer para que foi até a cozinha, é frustrante e pode ser assustadora. Para combater isso, o foco está no estímulo cognitivo e nos nutrientes para o cérebro. O nosso cérebro, como qualquer outro músculo, precisa ser exercitado para se manter ágil. Aprender algo novo é o melhor exercício para o cérebro. Pode ser uma nova língua, um instrumento musical, um jogo de tabuleiro complexo, ou até mesmo um passatempo que exija memorização, como jardinagem ou costura. O importante é desafiar o cérebro a criar novas ligações. E não tenha medo de usar a tecnologia. Aprender a usar um tablet ou um smartphone, descobrir como enviar uma mensagem ou fazer uma chamada de vídeo é um excelente exercício mental. Além do estímulo, o cérebro precisa de nutrição. Alimentos ricos em ômega 3, como peixes gordos salmão, sardinha, nozes e sementes de linhaça, são como combustível premium para o cérebro. Frutas vermelhas, vegetais de folha escura e azeite extra virgem, ricos em antioxidantes, protegem as células cerebrais do envelhecimento. E não se esqueça da hidratação. A água é essencial para o funcionamento cerebral. Uma mente afiada, AOS 70, capaz de aprender, recordar e adaptar-se,
é uma das maiores provas de que estamos a envelhecer em reversão. Agora que já conversamos sobre a importância da força, da mobilidade e da agilidade mental, vamos explorar outros aspectos igualmente cruciais para a sua vitalidade. Continuando a nossa jornada para uma vida mais plena e vibrante, vamos abordar a quarta coisa que muitas pessoas de 80 anos acham difícil: manter a energia durante todo o dia, sem precisar de cestas longas e revigorantes ou sentir-se exausto depois de pouca atividade. Já notou como algumas pessoas mais velhas parecem perder o brilho, a vivacidade e vivem num ciclo de cansaço? É como se a bateria do corpo estivesse sempre a terminar. O cansaço constante não é apenas uma inconveniência, é um impedimento real para desfrutar da vida, para socializar, para perseguir hobbies. Não é normal sentir-se constantemente esgotado. A solução para manter essa vitalidade está na alimentação equilibrada e na gestão da glicemia. A nossa energia vem principalmente daquilo que comemos. E não é só a quantidade, mas a qualidade dos alimentos que realmente faz a diferença. Muitas vezes, o cansaço que sentimos ao longo do dia está diretamente ligado a picos e quedas de açúcar no sangue. Imagine que come um bolo ou um pão branco logo pela manhã. O açúcar no sangue sobe rapidamente, o corpo liberta muita insulina para o controlar, e pouco tempo depois, o açúcar cai drasticamente, deixando-o com aquela sensação de cair para o lado, pedindo uma cesta. Para evitar isso, o segredo é priorizar alimentos que libertem energia de forma lenta e constante. Isto significa optar por fontes de carboidratos complexos, como aveia, pão integral, batata doce, arroz integral, combinados com proteínas e gorduras saudáveis. Pense em um pequeno almoço com ovos, abacate e uma fatia de pão integral, ou iogurte natural com frutas e sementes. Estes alimentos mantêm os seus níveis de açúcar no sangue estáveis, fornecendo uma fonte contínua de energia. Inclua proteínas em todas as refeições: peixe, frango, leguminosas como feijão e lentilhas. As proteínas dão saciedade e ajudam a manter os músculos fortes, o que também contribui para a sua energia geral. E não se esqueça das gorduras saudáveis, presentes no azeite, nozes, sementes. Elas são essenciais para a saúde celular e hormonal, impactando diretamente os seus níveis de energia. Comer de forma inteligente, em vez de depender de cafeína e açúcar para dar um pico, é a base para uma energia inesgotável. Você vai sentir a diferença, vai ter vontade de fazer mais, de explorar mais, de viver mais. Agora, vamos falar sobre a quinta capacidade que muitos perdem, mas que é vital para a independência: manter o equilíbrio sem sentir medo de cair ao andar em terrenos irregulares ou ao passar por um pequeno degrau. A queda é um dos maiores medos na terceira idade, e com razão. Uma queda pode levar a fraturas sérias, perda de mobilidade e, por vezes, a perda da autonomia. Ao Zeite, muitos andam com passos arrastados, olhos fixos no chão, evitando qualquer obstáculo, e a incerteza de cada passo é um fardo pesado. Para manter a sua segurança e liberdade de movimento, o foco deve estar nos exercícios de equilíbrio e propriocepção. A propriocepção é a capacidade do nosso corpo de sentir onde está no espaço, mesmo sem olharmos. É como o nosso GPS interno. Exercícios simples podem melhorar drasticamente o seu equilíbrio. Comece por algo tão fácil como ficar de pé, apoiado numa parede ou numa cadeira, e levantar uma perna por alguns segundos. Depois, tente sem apoio, aumentando o tempo gradualmente. Pratique andar em linha reta, colocando um pé à frente do outro, como se estivesse numa corda bamba imaginária.
Outra ótima opção é praticar Tai Chi ou Yoga suave. Estas práticas milenares são incríveis para melhorar o equilíbrio, a flexibilidade e a coordenação. Elas ensinam a movimentar o corpo de forma consciente e controlada, o que é fundamental para prevenir quedas. E algo simples como andar na areia da praia ou em um relvado irregular também ajuda a desafiar o seu equilíbrio de forma natural e segura. A chave é treinar o corpo e o cérebro para se adaptarem a diferentes superfícies e movimentos. Ao fortalecer o seu equilíbrio, você não estará apenas a prevenir quedas, estará a ganhar confiança, a capacidade de se mover com graciosidade e a desfrutar de passeios ao ar livre sem preocupações. É a sua liberdade de explorar o mundo sem medo. A sexta coisa que se torna um problema comum. EOS 80 é a dificuldade em desfrutar de certos alimentos sem problemas digestivos, ou a luta constante com a irregularidade intestinal. Azia, inchaço, prisão de ventre ou diarreia frequente são queixas que roubam o prazer de comer e afetam a qualidade de vida. Um intestino feliz é um corpo feliz. Muitos nem percebem o quanto a saúde intestinal está ligada ao nosso bem-estar geral, incluindo o humor e a imunidade. A resposta está na saúde intestinal através da fibra, hidratação e probióticos. O nosso intestino é um universo de bilhões de bactérias, e o equilíbrio entre as boas e as más é crucial. Uma dieta rica em fibra é o primeiro passo. A fibra atua como uma vassoura, limpando o intestino e garantindo um trânsito regular. Encontre-a em frutas com casca maçã, pera, vegetais brócolos, cenouras, leguminosas grão, lentilha, feijão e grãos integrais aveia, arroz integral. A hidratação também é fundamental. A água ajuda a amolecer as fezes e a facilitar o seu movimento. Muitas pessoas mais velhas não bebem água suficiente. Tenha sempre uma garrafa de água por perto e beba pequenos goles ao longo do dia, mesmo que não sinta sede. E os probióticos são as bactérias boas que ajudam a repovoar e equilibrar a flora intestinal. Encontre-os em alimentos fermentados como o iogurte natural, kefir ou até mesmo chucrute. Se tiver dificuldades, pode considerar um suplemento probiótico, mas sempre com orientação profissional. Quando o seu intestino funciona bem, você sente-se mais leve, menos inchado, com mais energia, e o prazer de comer volta a ser parte do seu dia. É um pilar fundamental para uma vida longa e saudável. Chegamos ao último ponto, e talvez um dos mais negligenciados, mas que faz uma diferença abissal na sua qualidade de vida. A capacidade de ter um sono reparador e acordar revigorado, sentindo-se realmente descansado. Aos 80, e muitas vezes até antes, a insônia torna-se uma companheira indesejada para muitos. Noites em claro, acordar várias vezes, levantar-se cansado mesmo depois de 8 horas na cama, tudo isso rouba a energia, a clareza mental e a alegria de viver. É um ciclo vicioso. O cansaço leva à irritabilidade, à dificuldade de concentração e até a problemas de saúde mais graves. A chave para um sono de ouro está na higiene do sono e no relaxamento. Pense no seu quarto como um santuário para o sono. Ele deve ser escuro, silencioso e fresco. Elimine as luzes de aparelhos eletrônicos, bloqueie a luz da rua e, se necessário, use protetores auriculares ou uma máquina de ruído branco. Estabeleça uma rotina relaxante antes de deitar. Isto pode incluir um banho morno, ler um livro, evite ecrãs de telemóvel ou tablet, pois a luz azul interfere com a produção de melatonina, a hormona do sono, ouvir música calma ou fazer alguns exercícios de respiração profunda. Tente ir para a cama
e acordar à mesma hora todos os dias, mesmo aos fins de semana. Esta regularidade ajuda a sincronizar o seu relógio biológico. Evite cafeína e álcool, especialmente nas horas que antecedem o sono. Embora o álcool possa fazer você sentir-se sonolento no início, ele interfere na qualidade do sono, levando a despertares noturnos. E o café? Adoramos um bom café, mas para muitos, o seu efeito pode durar muito mais tempo do que pensam. Tente cortar a cafeína depois do almoço. Pequenas mudanças podem fazer uma enorme diferença. Um sono de qualidade não é um luxo, é uma necessidade para reparar o corpo, consolidar a memória e recarregar a sua energia para o dia seguinte. Acordar revigorado significa ter mais vontade de fazer as coisas que gosta, mais paciência e uma mente mais clara para os desafios do dia. É o verdadeiro elixir da juventude, acredite. Então, ao longo desta conversa, exploramos 7 pilares essenciais para viver os seus 70, 80 e até 90 anos, não apenas com saúde, mas com vitalidade e autonomia. Falamos sobre a importância de manter a força e o movimento diário para subir escadas e carregar suas compras com leveza. Discutimos como os exercícios de mobilidade e força de pernas e core são cruciais para se levantar do chão sem esforço, preservando sua dignidade e independência. Abordamos a necessidade de estimular a mente com novos aprendizados e nutrientes específicos para o cérebro, garantindo uma memória afiada e a capacidade de aprender algo novo a qualquer idade. Vimos como uma alimentação equilibrada e a gestão do açúcar no sangue são a chave para ter energia que dura o dia todo, sem aquelas cestas exaustivas. Reafirmamos a importância vital dos exercícios de equilíbrio e propriocepção para se mover com segurança e confiança, eliminando o medo de quedas. Mergulhamos na saúde intestinal, com fibra, hidratação e probióticos, para garantir uma digestão suave e um bem-estar geral que irradia de dentro para fora. E, finalmente, sublinhamos como uma boa higiene do sono e técnicas de relaxamento são o segredo para acordar cada dia revigorado, pronto para desfrutar da vida ao máximo. Lembre-se, estas não são apenas sugestões, são o mapa para uma vida mais longa, mais saudável e infinitamente mais feliz. Pequenas mudanças, consistentes ao longo do tempo, podem fazer uma diferença monumental na sua saúde e felicidade. A sua idade é apenas um número, mas a sua vitalidade, a sua energia e a sua capacidade de viver plenamente, essas sim, são escolhas que você faz todos os dias. Não espere que os problemas apareçam para começar a cuidar de si. Comece hoje, com um pequeno passo. Cada um destes hábitos é um investimento em você, na sua liberdade e na sua alegria. Agora, eu adoraria saber a sua opinião. Qual destes hábitos você já pratica? E qual deles você está animado para começar a incorporar na sua vida? Deixe o seu comentário abaixo, partilhe as suas experiências e as suas dicas com a nossa comunidade. A sua partilha pode inspirar outras pessoas a darem o primeiro passo. Se este vídeo foi útil para você, por favor, clique no botão Gostei e partilhe-o com alguém que você sabe que se beneficiaria destas informações. E claro, não se esqueça de se inscrever no canal para mais dicas valiosas sobre como viver a sua melhor vida em qualquer idade. A sua jornada para envelhecer em reversão começa agora. Viva a sua melhor vida em todas as idades.